Atenção. 3, 2. Mudou. 3, 2, 1. No ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, que nome maravilhoso, não é? Está com os ponteiros alinhados, apontados para cima, apontados para Deus, a bússola da nossa vida, apontando para o norte, apontando para a palavra de Deus, apontando para a verdade. Alinhar os ponteiros é olhar para as Escrituras. Alinhar os ponteiros é estar alinhado com a vontade de Deus nos trilhos do Senhor. Bem, estamos alinhando os nossos ponteiros de acordo com a sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Nesta série de programas, estamos passando versículo por versículo, vendo a história de como a igreja cresceu, se multiplicou, como a igreja rompeu, como ela viajou, como ela alcançou as cidades e as nações. E no programa de hoje, vamos conversar sobre este tema. O Evangelho chega em Atenas. Atenas, a capital da Grécia. Atenas, a capital da filosofia. Atenas, onde está o Areópago. Atenas, onde está o Partenon. Atenas, onde os gregos querem saber as últimas novidades. O Evangelho chegou lá. Como? Através de quem? Através do apóstolo Paulo. Vamos ver o que vamos aprender com Paulo, compartilhando o Evangelho em Atenas. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra vai nos mostrar que Paulo prega em Atenas. O Evangelho chegou ali através do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que Atenas, a capital da Grécia, certa vez envia gregos até Israel, até a Judéia, até Jerusalém, e perguntam a Filipe: olha, o nosso mestre, o vosso mestre, pode falar conosco? Queremos ver Jesus. Os gregos disseram: queremos ver Jesus. E Jesus então responde para Filipe: Filipe, o grão de trigo, se cair na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Talvez nem Filipe e nem os gregos que queriam ver Jesus pudessem entender claramente o que ele estava dizendo. Mas Jesus veio não para ser famoso, não para ser o youtuber, não para ser o mais acessado, que tivesse mais seguidores, o mais visto, mas para morrer e dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate da nossa vida, para morrer em nosso lugar. E é isso que Paulo vai pregar em Atenas, é isto que ele vai falar e ministrar nesta cidade. Vamos ver? Capítulo 17 de Atos, nós vamos ler do versículo 18 ao 21. Vamos lá. Diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Bem, Paulo chega a Atenas, Paulo está ali vendo o Partenon, está vendo ali
tantos altares, há tantos deuses, ele vê tanta idolatria. E Paulo, no seu espírito, ele começa a ficar revoltado. Ele começa a ficar muito chateado de ver tudo aquilo. Esse povo está na escuridão. Esse povo está nas trevas. Esse povo não tem o conhecimento da verdade. Então Paulo começa a pregar no mercado. Ele começa a anunciar Jesus ali no mercado. E o pessoal me escuta e dizem para os grandões, dizem para os seus líderes, para os filósofos do Areópago: ó, tem um cara aí pregando uma coisa, pregando estranhos deuses. Porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição. Eles achavam que eram dois deuses, Jesus e a ressurreição seria outro Deus. Eles não podiam compreender. Então, eles chegaram para Paulo e o tomaram, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber o que você está pregando? Que é isso que você está falando? Que venha a ser isso? E o texto diz, Lucas escreve dizendo: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não queriam saber a não ser das últimas novidades. As fofocas, as últimas notícias, o que está acontecendo aqui em Atenas? Tem gente de fora, tem coisas de fora. Vamos saber o que está acontecendo em Atenas. Queriam saber as últimas novidades e queriam entender e filosofar e conversar. Tinham as suas rodas de amigos e era o que eles queriam. E o Areópago era este lugar, ali no topo de Atenas, ali no alto, onde eles estariam conversando. Eu tive a oportunidade de estar ali no Areópago, também no Partenon, em Atenas. São pequenos montes, ali o Areópago, aquela parte toda de pedra, onde eles se assentavam e conversavam, trocavam ideias e traziam as suas filosofias. Então, chamaram Paulo. Olha o que diz no capítulo 17, versículo 22 e 23. Está escrito assim: Paulo vai falar sobre o Deus desconhecido. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo estava procurando uma oportunidade, um gancho para trazer a mensagem do Evangelho. Não seria através da filosofia, mas seria através dos seus deuses. Paulo andou ali pelo Partenon e viu lá todos os deuses, milhares de deuses, se podemos dizer assim, da cultura, da mitologia greco-romana. Mas, no meio de todos aqueles altares, ele viu um altar simples, escrito: ao Deus desconhecido. E qual é a história deste Deus desconhecido? As histórias gregas contam que, em uma determinada época da história da Grécia, em uma determinada época houve uma grande fome. Não tinha chuva, os animais começaram a morrer, as pessoas começaram a morrer de fome, a carestia, e eles então começaram a sacrificar a todos os deuses, para ver se a chuva vinha, e nada resolvia. Então chamaram um sábio grego, e aquele sábio disse: olha, talvez exista algum Deus que nós não conhecemos e que ele tem o domínio sobre a chuva, ele tem o domínio sobre o tempo.
Talvez um Deus que nós não conheçamos esteja muito irado conosco porque nós não o adoramos. Mas eles disseram, e aí? Como vamos fazer? Como podemos conhecê-lo? Como podemos ir a ele para que a chuva venha? Então ele deu uma ideia, aquele sábio disse, olha, nós vamos pegar um grupo de ovelhas e nós vamos deixar essas ovelhas sem comida, sem água, alguns dias, e depois vamos colocar a comida e a água diante delas. É claro que famintas e sedentas, elas vão querer comer e vão querer beber a água, mas se dentro de 3 dias, parece, elas se recusarem a beber a água, se recusarem a comer a comida, então é porque este Deus desconhecido existe. Devemos levantar um altar a Ele e sacrificar estas ovelhas a Ele para que a chuva venha. E assim fizeram. E aconteceu exatamente como disseram. Aquelas ovelhas se recusaram a beber água, se recusaram a comer a comida e foram oferecidas sobre aquele altar ao Deus desconhecido. Então, no meio de tantos altares, de tantos deuses da mitologia grega, ali estava um altar ao Deus desconhecido. E Paulo então pega este gancho do Deus desconhecido. Quem é o Deus desconhecido? Paulo vai dizer em Atos 17, de 24 a 26, Paulo prega para eles, para os filósofos estoicos e epicureus, ali em Atenas, dizendo, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo fala, quem é o Deus desconhecido? Ele diz, Ele é muito maior do que você possa imaginar. Ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo, Ele criou o universo. Ele fez tudo que seus olhos podem ver. Os gregos já estudavam, já analisavam sobre a origem da vida, a origem do universo. E Paulo ali estava dizendo que o Deus desconhecido é o supremo Criador. O Criador e o mantenedor da vida. Paulo diz, Ele que dá respiração, Ele que dá tudo o que nós precisamos, Ele dá a vida. E Ele fixou tempos, Ele cuida da história, Ele guia a história, Ele cuida do ser humano. Eles estão maravilhados com o que Paulo está dizendo, apresentando esse Deus desconhecido que não tem figura humana ou de animais, que não habita em templos feitos pelos homens. Esse Deus tremendamente grande e poderoso. E Paulo fala sobre Deus e os homens. No verso 27 a 29, Paulo diz, havendo fixado os tempos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo, então, fala sobre o relacionamento de Deus com os homens. Ele diz, se somos geração de Deus, se viemos dele, se a nossa origem está em Deus, Deus não é semelhante à prata, aos deuses de prata, de ouro, de pedra, feitos pelas mãos dos homens. Não, Ele é muito mais do que tudo isto. E Paulo fala aqui, olha,
Ele está perto. Não é tateando onde Ele está, onde eu posso encontrá-lo. Ele está perto, Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Paulo traz a realidade de Deus para os gregos. Paulo traz a verdade do Evangelho, mostrando que Deus está perto, mostrando que Deus nos criou, mostrando que fomos feitos, originados, existimos, viemos de Deus e iremos para Ele. Paulo está pregando para os filósofos, mostrando que todas as coisas vieram a existir através deste Deus Todo-Poderoso, esse Deus desconhecido deles. Este Deus que, na verdade, é o único e verdadeiro Deus. Os outros deuses são imaginação dos homens, são vaidade, são mentira. E nós sabemos que tudo que não é Deus, que não é a revelação de Deus, que não é o Deus Criador, é mentira e é trevas. E nós temos de saber isso, que luz ou trevas. Paulo, então, continuará pregando, dizendo sobre o conhecimento de Deus e o juízo. Sim, porque a mensagem do Senhor, essa mensagem completa, a mensagem de Gênesis ao Apocalipse, a mensagem de que Deus é o Criador, que Ele fez todas as coisas e Ele fez tudo pronto e com propósito. Hoje, tantos mil anos depois da mensagem, tanto tempo depois que a Bíblia já foi terminada, completa, hoje nós vemos ainda pessoas, cientistas, que sem evidências do Big Bang, sem evidências de geração espontânea, de evolução das espécies, aí estão querendo dizer que as coisas de maneira aleatória, gradual, lentamente vieram a existir em bilhões e bilhões de anos, sendo que nós temos as evidências aqui na Terra de que fomos criados prontos. Não apareceu primeiro um olho, uma boca, uma língua, um osso, para depois o corpo. Absolutamente. Fomos criados prontos. Nós e todo o universo. Nós e todos os seres vivos que há sobre a Terra. Microscópicos e grandes animais, maiores do que o homem, a girafa, o hipopótamo, o elefante, e um rinoceronte, sim, mais fortes do que a gente, um leão, um tigre, tão lindos quanto um cavalo, todos criados por Deus, feitos por Ele, pela sua sabedoria e a sua graça. Paulo está pregando para os filósofos, está falando para evolucionistas e também para criacionistas. Então, ele fala do conhecimento de Deus e do juízo. Versículo 30 e 31 de Atos 17. Ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo fala de Jesus. Paulo fala sobre que Deus notifica a todos, em toda parte, em todo mundo, que se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Por quê? Porque Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. A justiça e o julgamento de Deus, o juízo de Deus, vão implicar em salvação eterna ou condenação eterna. Em Cristo, a salvação eterna, ele diz, ou a condenação, que Deus há de julgar por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo tinha de falar da ressurreição de Cristo. Paulo tinha de falar que Jesus veio, deu a sua vida ali na cruz do Calvário para tomar o nosso lugar, para assumir as nossas culpas e ressuscitou para vencer a morte, o pecado, o inferno, a condenação
Ele é o Senhor. Ele é verdadeiramente Deus e tornou-se homem para assumir o nosso lugar. E como Deus nos conduzir à presença do Pai, nos dar a vida eterna e fazer de nós filhos de Deus. Paulo prega, mas vamos ver a resposta dos atenienses à pregação do Evangelho. A resposta dos atenienses foi esta, em Atos 17, 32 e 34. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Sempre que o Evangelho é pregado, é necessário haver uma resposta. Não tem jeito de você ouvir de Cristo e ficar em cima do muro ou sem responder. Até mesmo Pilatos quis lavar as suas mãos e dizer: estou livre do sangue deste inocente. Não tem jeito de ficar livre. Ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei das nações, o Rei dos judeus, o Rei do universo, ou você não crê. Quando cremos que Jesus é o Senhor, quando cremos que Ele é o Salvador e quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, somos salvos. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos dá o selo da justiça de Deus, o selo da nossa garantia de salvação, que é o Espírito Santo que vem morar em nós. Ali em Atenas, há 2000 anos atrás, os atenienses tiveram esta chance com o apóstolo Paulo. Hoje você vai no Areópago e lá está esta mensagem de Atos capítulo 17, escrita em grego, ali no Areópago. Aquela visita de Paulo marcou aquele lugar. Marcou aquele lugar. Não tanto as filosofias que ali eram derramadas, os pensamentos daqueles homens ali trocando ideias, mas a mensagem da palavra de Deus, a mensagem salvadora e a mensagem questionadora, a mensagem que realmente nos coloca para tomar uma posição, a mensagem do Evangelho. Paulo, quando falou da ressurreição, falou de Cristo, a multidão se separa. Uns escarneceram: esse cara é doido, esse cara não sabe o que está falando, larga isso para lá, isso é coisa de judeu. Outros disseram: depois vamos te ouvir. Agora tem muitas coisas para fazer outra hora. Mas uns creram. Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. É sempre assim. O Evangelho, alguns aceitam e se tornam filhos de Deus. Alguns rejeitam e escarnecem. E outros dizem: vamos deixar para depois. Quando eu estiver morrendo. Quando eu for velho. Depois que eu gozar a vida. Você não sabe quanto tempo vai viver. Você não sabe quanto tempo você tem para viver. Então, o Evangelho é hoje. A semente é agora. Você quer Jesus? Você crê em Jesus? Você quer a salvação em Jesus? Você quer ser um filho de Deus? Então ore comigo. Feche seus olhos. Curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo entregando sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que tenho vivido longe dos teus caminhos. Eu reconheço que preciso de ti e me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um novo coração. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu e viver para a tua glória na tua presença. Recebe-me, Senhor, lava-me,
eu quero viver só para Ti, todos os meus dias, cada minuto, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você viva para o Senhor todos os seus dias. Ame ao Senhor de todo o coração. E você terá a vida eterna, a certeza dessa vida eterna, crescendo nessa graça maravilhosa. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.